Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos falando sobre a ressurreição de Jesus e os fatos que aconteceram, fatos narrados na Bíblia, mas que não têm comprovação científica. Os fatos de que as mulheres que apareceram para ungir o corpo de Jesus foram duas, foram uma, foram mais de uma. Nós temos aí o Evangelho de João, que diz que foi só Maria Madalena. Lucas diz que foi Maria Madalena, foi Joana, foi Maria mãe de Tiago e outras mulheres. Marcos diz que foi Madalena e Salomé e Maria mãe de Tiago. E por fim, Mateus diz que foi Maria Madalena e a outra Maria, não quis dizer o sobrenome dessa outra Maria que esteve lá no sepulcro para ungir o corpo do Senhor. Essa passagem das mulheres também nos deixa muitas dúvidas com relação à unção do corpo do Senhor, porque segundo os outros evangelhos, exceto Mateus, as mulheres já tinham ungido o corpo de Jesus antes do sepultamento de Jesus, e só Mateus é que informa que elas foram ungir o corpo de Jesus depois de ele ter sido enterrado. Isso é um fato muito estranho. E quem foi fazer isso foi Maria Madalena. Ora, a lei judaica impede um estranho de ungir o corpo de uma pessoa falecida. Então, Maria Madalena não era irmã de Jesus, Maria Madalena não era mãe de Jesus. Maria Madalena, então, sobra um parentesco de esposa de Jesus. Então, é possível que ela fosse esposa, porque senão seria um escândalo Maria Madalena ir ungir o corpo de Jesus. Imagine o corpo de Jesus nu em cima de uma pedra e Maria Madalena ungindo esse corpo. Uma estranha mexendo num corpo alheio é muito difícil de entender. Então, esse destaque dos 4 evangelhos que falam de Maria Madalena nos deixa bastante dúvida de quem era Maria Madalena na vida de Jesus. E o Evangelho de Filipe, né, que é um apócrifo, fala que Maria Madalena tinha uma relação íntima com Jesus e beijava na boca de Jesus. Jesus amava Maria Madalena mais que os discípulos. Os discípulos fizeram essa pergunta: por que tu ama mais a ela do que a nós? Tem alguma coisa diferente aí. Mesmo que o Evangelho segundo Filipe seja do quarto século, havia um boato de que ela poderia ser a mãe de Jesus. Nós temos o caso do terremoto, né? Esse terremoto que aconteceu. Mateus se refere a 2 terremotos, Mateus 28. Ele se refere ao terremoto porque o anjo apareceu, e esse anjo, com o aparecimento dele, o fenômeno do terremoto aconteceu, e aí não se sabe se foi o anjo que retirou a pedra ou se foi o terremoto que retirou a pedra. Os outros evangelhos dizem que a pedra tinha sido removida quando as mulheres chegaram ao sepulcro, e Mateus diz que é possível que o anjo teria feito esse serviço. Evangelhos que falam que tiveram um anjo, o evangelho dizendo que o anjo estava sentado fora do sepulcro, o evangelho dizendo que o anjo estava dentro do sepulcro. Então não se sabe onde estava sentado, onde estavam sentados esses anjos. Mateus 28:2, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Agora, Marcos 16:4 diz: e olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito pesada, e entrando no sepulcro, viram os jovens assentados à direita. E Lucas 24:3, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, né, 2 homens com vestes resplandecentes. Marcos diz que tinha um jovem dentro do sepulcro. Lucas diz que tinha 2 varões, 2 jovens. E Mateus diz que foi, quem abriu o túmulo foi um anjo e ficou sentado do lado de fora. Então nós não sabemos direito o que aconteceu de fato.
Mateus diz que o anjo que removeu essa pedra. Então, quem foram os testemunhas da remoção dessa pedra? Não foram as mulheres, foram os guardas que estavam lá, segundo os textos bíblicos. Muito confuso essa passagem dos textos bíblicos, trazendo aí uma confusão, porque o Evangelho de Marcos e Lucas e João relatam que a pedra já tinha sido removida quando as mulheres chegaram. Mateus diz que foi os anjos que removeram, e os outros evangelistas não dizem quem removeu. Também Marcos e João e Lucas não informam de nenhum anjo descendo do céu, só Mateus que traz essa informação no seu evangelho. Então, se nós formos ver essa questão, 3 não dizem nada sobre o assunto e um evangelho diz, nós vamos crer que os 3 estão certos, que Mateus inventou, o escritor de Mateus inventou essa passagem do anjo descendo do céu. No texto bíblico de Mateus 28, os guardas estavam desmaiados e as mulheres estavam com medo. Ora, os guardas eram homens preparados para situações de crise, e eles é que estavam adormecidos, eles é que estavam desmaiados com medo, e as mulheres apenas estavam com medo, e o anjo falou com elas: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus e que ele foi crucificado e ressuscitou. Os guardas estavam desmaiados e os anjos falam com as mulheres, elas não desmaiaram. Por que que não? O que aconteceu aí? Agora nós vamos falar sobre Mateus 28:7. Mateus 28:7, ele diz que ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Muito bem. Jesus ele apareceu primeiramente aos seus discípulos na Galileia ou em Jerusalém? Não temos um conhecimento absoluto, porque segundo Mateus 28, ele foi aparecer para os discípulos na Galileia. Mas para os outros evangelistas, ele foi para Jerusalém. Além de que João, capítulo 20, versículo 19, aponta que não apareceu primeiro aos discípulos, Jesus, mas apareceu primeiro a Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena para ter essa importância de ele aparecer primeiro a ela? Não era irmã, não era mãe. Maria Madalena, então, poderia ser sua esposa amada, que ele queria muito ver novamente depois da ressurreição. Lucas diz que Jesus apareceu aos discípulos em Jerusalém. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os quais estavam com ele. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, nós temos aqui Jesus em Jerusalém, não na Galileia. Então, há uma contradição, né? Capítulo 28, versículo 8 de Mateus: e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então, Mateus diz que elas saíram para anunciar aos discípulos a boa nova de que Jesus tinha ressuscitado, mas Marcos relata que elas saíram de lá tão assustadas que não disseram nada a ninguém, né? E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém. Marcos capítulo 16, versículo 8. Nós sabemos que o texto de Marcos 16, capítulo 8, foi a última frase, digamos assim, o último versículo do texto bíblico de Marcos. Versículo 9 do capítulo 16 em diante foi uma interpolação, foi uma invenção. Antes do século IV, não havia aquilo que está escrito depois do versículo 8 no texto do Evangelho de Mateus. Logo, alguém escreveu e não foi o escritor do primeiro texto.
portanto é uma interpolação. Agora, Marcos não diz que elas contaram para os 11 discípulos. Agora, Mateus e Lucas, sim. Os dois dizem que elas foram contar imediatamente para os 11 discípulos. Então, nós podemos perceber aí várias contradições nos textos bíblicos que nos levam a duvidar desses textos. Ah, mas seria muito se os textos forem exatamente iguais. Prova de que eles são verdadeiros é que eles diferem em algumas questões. Mas as diferenças aqui dos textos são diferenças gritantes, importantes, que parece que o escritor do texto, o narrador do texto, ele fez questão de modificar, pondo dúvidas na sua teologia, principalmente o Evangelho de Mateus, que parece que, para embelezar o texto, acrescenta coisas para que o texto seja embelezado, e isso, ao invés de ajudar, atrapalha, porque sai do caminho da verdade e vai para o caminho da invenção. Um grande abraço, tchau, tchau.